Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão com Lucas Lousada. Conexão que busca conectar as pessoas num mundo em que as redes sociais nos conectam muito, mas nunca nos também distanciaram tanto. Conectar vai para além de seguir a pessoa na rede social, conectar vai para além de estar online. Conectar hoje é talvez a grande esperança que nós temos para a gente poder vencer os algoritmos, para poder vencer uma criação de uma sociedade cada vez mais humana, cada vez com menos sentimento. É para isso que a gente está aqui, para se conectar, e por isso Conexão com Lucas Lousada. A conexão de hoje vai para uma campeã mundial aqui da nossa cidade, a Marina Dias, um grande exemplo de ser humano, de esportista, mas também de ativista social. E em tempos em que é tão importante a construção coletiva das respostas que a gente quer ter para a nossa sociedade, para o nosso futuro, nunca foi tão importante a gente se conectar com quem traz esperança, traz conquista, mas acima de tudo, traz para além das conquistas pessoais, traz conquistas sociais. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o convite de estar aqui no programa. Obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Para mim é uma alegria estar aqui. Marina, que é engenheira de formação, mestre e doutora em engenharia ou em química? Engenharia química. Engenharia química. E que passou por um grande desafio pessoal quando foi diagnosticada em 2020. 2009. 2009, perdão. Então, vou voltar. Marina, que passou por um grande desafio pessoal quando foi diagnosticada em 2009 com esclerose múltipla, mas fez desse desafio um degrau de uma grande conquista pessoal, mas também de uma grande conquista social, e vou te contar por quê. A Marina começou a se envolver com esporte, descobriu a paraescalada como modalidade para ela poder não só colocar um pouco de dopamina e serotonina na sua vida, mas acima de tudo, para exercitar a sua esperança de construir uma vida de qualidade, uma vida de saúde, mas acima de tudo, de usar do esporte como um instrumento de esperança. Marina é campeã mundial e tricampeã de Copas do Mundo e também a maior medalhista brasileira de competições mundiais de escalada. A Marina é daqui da nossa região, mas a Marina é do mundo todo, porque ela é campeã, gente. E não sendo só campeã nas competições, mas também sendo uma campeã social. Ela fundou o Instituto de Paraescalada, que busca levar esporte para além das conquistas de medalhas, para uma conquista social, colocando o esporte como grande instrumento transformador para que a nossa sociedade possa alcançar, para além de medalhas individuais, medalhas coletivas, para que toda a nossa região comece a, por meio do esporte, conquistar futuros que nunca imaginou, como a própria Marina. Marina, muito obrigado mais uma vez. E para começar, a gente, hoje no programa a gente quer se conectar, lógico, com a Marina campeã, mas acima de tudo com a Marina ativista social. Mas para isso, vamos começar do começo. Marina, como que as competições influenciaram de alguma maneira a sua visão de mundo e de sociedade? Eu acho que eu nunca imaginei ser atleta para começar, muito menos atleta de competição e campeã mundial. Né? Eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida. Lógico, eu estava buscando um esporte para me manter ativa e nisso entram as competições, que quando eu tenho uma competição em mente, eu me preparo melhor que eu posso para competir. Então isso me mantém ativa. Mas nunca imaginei que isso ia virar alvo de tanta atenção e trazer resultados inéditos aí pro Brasil, como aconteceu. Eu acho que a minha visão mudou no sentido de que, eu conquistei esses resultados incríveis, que eu nunca esperava, e o que eu vou fazer com eles? Vou, não sei, pegar a medalha e guardar lá na minha estante? Certo. Não, a gente decidiu, né, eu junto com vários amigos, decidiu que a gente tinha que transformar essas conquistas, toda essa atenção que essas conquistas tiveram, em prol da sociedade. Né? E aí o que a gente decidiu fazer, eu lembro muito bem que na Assembleia de Constituição do nosso instituto, eu falei pro pessoal, antes de começar, estava todo mundo meio que querendo
ai, vamos discutir e aprovar logo, mas eu fiz essa fala no começo, no sentido de que eu fui lá, eu investi meu tempo, minha energia, meu dinheiro também para participar dessas competições, consegui resultados muito legais, que na época eram só 2 medalhas que eu tinha ganhado, uma medalha de ouro na Copa do Mundo dos Estados Unidos e de bronze na Áustria. Só não, né? É Então, muita coisa. que de qualquer forma foram inéditas Sim. para o Brasil. Nas minhas primeiras participações internacionais. Mas e aí? Eu quero que isso reverbere para a sociedade. Então, por isso que eu levei a proposta para o pessoal do Instituto, que é o Instituto para Escalada, que é um instituto que visa trazer mais pessoas para a escalada, ou levar a escalada para todas as pessoas. Porque a escalada é um esporte ainda muito elitista, né? Os seus praticantes são, em maioria, pessoas brancas, de poder aquisitivo considerável. Né? Mas os benefícios da escalada podem ser para todas as pessoas, independente de condição física, podem escalar. Né? E é muito legal escalar. Então, foi essa paixão para a escalada que mudou a minha vida, que me fez também criar o Instituto, agregado aí com os resultados que eu tive nas competições. Você acha que foi a partir das conquistas que veio, talvez, você se imbuiu desse espírito de agora eu quero distribuir também essa sensação de conquista para mais pessoas, cada qual na sua medida? Ou desde lá de trás a Marina, começando na para-escalada, começando na escalada, ela já tinha essa visão? Eu sou uma daquelas pessoas que chama todo mundo para escalar, né? Então eu acho que não estava assim organizado como está começando a ficar com o nosso instituto, mas eu sempre busquei levar pessoas para escalar, porque é um esporte, como eu falei, que mudou minha vida e que eu acho que todo mundo devia experimentar, porque além de ter essa coisa de praticar no ginásio durante a semana, né, a gente que trabalha o dia inteiro, ter um lugar seguro para fazer um esporte que é muito legal, que nos conecta com outras pessoas, né, que pode ser feito ali à noite, durante a semana, a gente também pode ir para a natureza, nas horas vagas, no meu caso, né? Sim. Para contemplar a natureza, para se desafiar na natureza, que é outro esquema, né? Sim. Então, eu queria que mais pessoas conhecessem aquilo. Aí eu lembro que, por exemplo, antes de eu começar a competir, eu chamei o pessoal do trabalho, eu sou professora, né? Chamei vários colegas e alunos para ir conhecer a escalada, e formamos um grupo grande e foram todos. Alguns se tornaram escaladores, de fato. Legal. Foi muito legal. Então, eu acho que eu sempre tive isso de mostrar a escalada para quanto mais gente puder. Que legal. Por causa de ser muito legal. Mas depois que eu vi que o negócio ficou sério com as conquistas, aí a gente pensou em organizar para que isso fosse mais difundido, né? Não só para as pessoas que eu conhecia, mas para outras pessoas também. Esse tipo de personalidade de você ser vento para os outros, quer dizer, de você levar os outros para frente, é algo muito altruísta, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma exigência de tempo na vida da pessoa. Como que você consegue equilibrar? Você falou que você é professora, né? E depois, até se quiser falar um pouco disso, é interessante para a gente poder contextualizar a Marina como um todo, porque a gente vê tanto a Marina com as vitórias e conquistas dela, e as medalhas estão aqui para provar, mas essa campeã social, ela também tem uma vida pessoal. Como que é essa divisão de tempos para você? Olha, não é tão simples assim conciliar tudo, é um desafio. Agora eu estou me preparando para as competições de 2025. Vou ter, pelo menos, eu espero, 3 Copas do Mundo e um Campeonato Mundial para participar, cada um num continente quase. Nossa. Então, vai ser corrido e eu estou me preparando o melhor que eu posso, porque eu gostaria muito de defender meu título, né? E trazer o mesmo resultado, ou, né, melhores ainda, quem sabe, para casa, para o Brasil. Então, eu acordo, eu tenho vários bichos que eu cuido, né? Animais resgatados que eu resgatei das ruas, tenho meu cachorrinho que eu adotei. Então, eu acordo, tomo conta deles, tomo meu café da manhã, aí faço um treino rapidinho, aí eu vou trabalho em casa mesmo a maior parte do tempo. Eu vou dar aula também presencial, mas o trabalho administrativo eu faço mais de casa. E aí, na hora do almoço, eu faço mais um treino rápido, né? Ou um treino bem específico de escalada, que é o treino de finger, ou um aeróbico. Depois trabalho mais
E à noite eu faço meu treino de verdade depois de cuidar de todos os bichos de novo, né? Então, tipo, é bem corrido. Aí chego em casa normalmente 10 da noite, aí que eu vou jantar. E tem que comer muito, né? Pra dar conta Nossa, é muito gasto, né? do treino, Calórico. Né? Então, isso demanda um tempo também. Então... E dentro disso você ainda consegue encaixar, então, essa parte do ativismo, né? Então, eu considero que o meu trabalho também é um ativismo. Eu estou na diretoria de políticas afirmativas da Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, onde a gente lida com questões relacionadas à inclusão de todas as pessoas, inclusão e permanência de todas as pessoas na universidade, né? Especialmente aquelas que nunca tiveram condições de estar ali na universidade. Então, são desafios diversos que a gente enfrenta para que a gente tenha uma universidade cada vez mais inclusiva, né? Mais acessível para todas as pessoas. Então, tem esse lado de o meu trabalho já ser uma forma de ativismo. E eu trabalho no instituto, né? Eu consigo apoiar as atividades mais de fim de semana, né? Acaba que durante a semana fica bem corrido para conciliar com os treinos nessa época de competição. Né? Quando eu não tô... Por exemplo, eu espero que em outubro não tenha mais competições, que seja a última. E aí, vou ter aí o fim do ano para me dedicar melhor, como eu tive no ano passado. Né? Então... Mas vira e mexe, assim, quando... tem uma oportunidade de fazer uma ação. No ano passado, a gente organizou um encontro no Dia das Mulheres. Que legal. Que foi muito legal, que a gente levou várias mulheres que nunca praticaram escalada, nunca estiveram na natureza praticando escalada, para participar. Então, foi um ativismo que a gente conseguiu fazer, né, e concretizar. E esse ano vai ter de novo? Não, esse ano não. Porque tá Quem chegando. sabe ano que vem. Não, A gente tá perto de março, né? Não, a gente não começou a organizar e demanda uma energia, né? Sim. Organizar um evento desse foi um evento bem grande. Então, infelizmente não, mas o ano que vem, quem sabe? Esse ano, como tem um campeonato mundial, que é um campeonato que ocorre só a cada 2 anos, eu vou focar minhas energias no campeonato para continuar tentando trazer resultados muito bons para o Brasil. É interessante essa personalidade de quem tem um altruísmo tão próprio na própria identidade, acaba que não encontra limites em definições. Então, a Marina não é só professora, a Marina não é só engenheira química, a Marina não é só esportista, ela não é só campeã mundial, ela não é só vegana. As pessoas, quando elas transcendem, assim, se tornam atores de transformação social, parece que elas vão se tornando algo ainda maior do que as próprias definições que a sociedade gosta de colocar, né? E nisso vai se tornando exemplo. Como que é para você, assim, ser exemplo na sociedade? É algo pesado? Como que você lida com isso? Recebe relatos, pessoas que... Nossa, Marina, foi vendo você que eu despertei para dentro da minha própria história um caminho mais construtivo. Como que é isso para você? Eu acho que isso é uma parte do porquê a gente faz isso, né? Depois que eu comecei a competir, eu já fazia todas essas coisas menos competir, né? Já era uma ativista pelo meio ambiente, uma pessoa vegana, ativista pelos animais, já era professora, enfim. Mas aí eu comecei a competir e aí começaram a me chamar, né, para dar palestras, para fazer uma apresentação. E até nas redes sociais eu fui colocando lá as conquistas e vira e mexe alguém que eu nunca vi na vida me escreve e fala assim: nossa, Marina, muito obrigada por você ter... Você deve saber como é, né? Muito obrigada por você ter compartilhado sua história, né? Por você ter feito o que você faz, né? Isso trouxe mais esperança, né? Eu vou conhecer a escalada, nem que seja uma pessoa que... Muitas vezes são pessoas com esclerose múltipla, que é a doença que eu tenho, né? Mas, às vezes, pessoas que não têm nenhuma doença vêm falar comigo, e acho que é isso que move a gente, né? Saber que o que a gente está fazendo faz a diferença na vida das pessoas. Sim. Acho que as pessoas acabam se conectando com como cada um lida com a própria dor existencial, né? Porque todo mundo é parecido quando sente dor, né? Até uma letra maravilhosa do Frejá. E encontrar nisso, na própria cura, um caminho de cura para os outros, é talvez uma das formas mais elevadas de coexistência social. Fazer disso um instituto, então, é não só materializar, mas também formalizar. A gente sabe que o Brasil e a nossa região ainda tem muita dificuldade para encontrar o real valor dos seus ativistas sociais, né? Identificá-los, homenageá-los, parabenizá-los, mas acima de tudo incentivá-los.
você, como ativista social dentro do Instituto de Paraescalada, olhando a realidade taubatiana, Vale Paraibana, paulistana, brasileira e mundial, mas especificamente aqui na nossa região, quais são os desafios de você estar à frente de um instituto como o Instituto de Paraescalada aqui de Taubaté? Então, eu mesma, olha, eu sou fundadora e idealizadora do Instituto Paraescalada. Eu sou cofundadora, na verdade, que para fundar um instituto você precisa de várias pessoas, né? E eu sou atleta do Instituto. Eu não sou a pessoa que está à frente, no sentido de presidente, diretor, nem nada, né? Eu sou atleta. Eu acho que... Desculpa, eu me perdi na pergunta. Quais são os desafios que você vê para nossa região para poder... Imagina, também. Quais são os desafios assim que você vê na nossa região para quem empreende socialmente, para quem se torna uma transformadora social como você está fazendo, mas de forma formalizada? A sociedade ajuda? O poder público ajuda? Quais são os desafios? Eu acho que um dos desafios que a gente no Instituto enfrenta a gente tem um apoio financeiro da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté, que eu sou muito grata, né? Porque foram eles que viabilizaram a minha participação nas minhas primeiras competições internacionais. Nossa, que importante saber isso. Foi. E aí, desde 2023 foi quando a gente criou o Instituto. Então, desde o ano passado, eles apoiam o Instituto, que tem um time infanto-juvenil, escalada, e um time de paraescalado que, por enquanto, sou só eu, né? Então, eu espero que esse time também cresça, assim como o infanto-juvenil cresceu. Então, a gente tem esse apoio. Mas por quê? Porque eu consegui os resultados nas competições, né? Então, eu acho que é custoso isso, né? De conseguir participar de competições e ter resultados bons que vão atrair a atenção, né? De quem responsável pelo poder público, pelo recurso público e pode financiar iniciativas como essa, mas nesse sentido eu acho que isso não ocorre com todas as pessoas que têm atuação em ONGs, em instituições sem fins lucrativos, né? Não é uma coisa tão simples. Entendi. Ir para o exterior e tal, competir, ser campeão mundial, né? Uhum. Enfim. Então, eu acho que a gente teve esse suporte financeiro da prefeitura, que para os projetos de competição. Então, não é para os projetos sociais que a gente tem, né? A gente é importante saber. É para viabilizar os resultados que a gente vem tendo de competição, né? Então, a gente tem uma contrapartida social, que é por isso que a gente tem o Instituto também, né? Os projetos acontecendo no Instituto, é por isso que a gente tem os projetos acontecendo no Instituto, que é uma contrapartida da minha bolsa que eu tenho para competir. Interessante. Então, o maior incentivo vem para você competir. E isso traz o resultado para as ações sociais dentro do Instituto. Isso e o nosso voluntariado mesmo, né? Todo mundo que participa das ações, exceto quem trabalha mesmo no ginásio, né? Tá ali como voluntário. Então, esse evento que eu comentei do Encontro Mulheres na Natureza que a gente fez ano passado, foi um grupo de mulheres com apoio de alguns homens que organizou, mas todo mundo foi voluntariamente, né? A gente não usou nenhum recurso público para isso, a gente conseguiu captar um pouco com as inscrições, que eram num valor bem social, né? Para poder viabilizar a participação do maior número de mulheres, de pessoas, mas não teve nenhum suporte para isso. Então, é aquela correria, né? De conseguir dinheiro para fazer acontecer. Entendi. Então, a gente ainda não tem outros apoios além desse que é para o esporte de rendimento, eu diria. Basicamente, você falou que o time de paraescalada de Taubaté é basicamente você. Então, ainda. Até parafraseando um livro do Moacir Scliar, O Exército de um Homem Só, então é o time de uma mulher só, né? Mas fazer com que Taubaté se conecte com a Marina Dias, campeã de paraescalada da modalidade, acima de tudo uma mulher na paraescalada, como você acha que a gente pode, como sociedade, conseguir mostrar não só a Marina, mas o projeto da Marina de um caminho aberto para o esporte, para uma emancipação não só da própria dor existencial, mas de tantos preconceitos da mulher dentro do esporte, da mulher dentro da paraescalada, aqui para a nossa região? Como você acha que a gente pode se tornar mais chamariz para que mais histórias como a sua encontrem no esporte um caminho de cura? Eu acho que uma coisa começou a mudar esse ano,
que foi que no fim do ano passado a para-escalada foi anunciada como modalidade paralímpica, vai ser incluída nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles. Isso está trazendo grandes mudanças para a para-escalada, né? Aqui na nossa cidade ainda não tem grandes mudanças acontecendo, mas em nível nacional a gente tem agora o aporte do financiamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que está financiando a para-escalada agora. Até então não existia um financiamento, até em nível de confederação, as competições, né? Tudo que acontecia era meio que voluntário, né? A organização dos eventos, assim, não havia uma remuneração específica para isso. E a confederação sempre, por exemplo, não cobrava taxa de filiação dos atletas da para-escalada, então a própria federação apoiava, né, os atletas dessa forma, né, dando isenção. Não existia um suporte financeiro, mas existia uma isenção, que já é uma coisa, né? Exato, com certeza. Já é um incentivo. Então, agora a gente está vendo que vai crescer bastante a modalidade no país. E aí eu espero que, por sermos a cidade, né, que já tem um título de campeonato mundial da para-escalada, que isso também, esse crescimento também aconteça aqui, né? A gente tem um ginásio aqui que dá para treinar, que foi onde eu treinei. Uhum. É um ginásio indoor, né, de escalada fechado, que permite o treinamento para essas competições, com certeza, sem dúvida, porque foi nele que eu treinei para competir e ganhei as medalhas que eu ganhei, né? Legal. Então, a gente tem muito potencial para crescer aqui e a gente está em busca também de pessoas apoiando o desenvolvimento da para-escalada aqui na cidade de Taubaté, né? Taubaté tem um time forte de atletas do paradesporto, né? Atletas do atletismo, principalmente, que ganham resultados incríveis também, até nos Jogos Paralímpicos, né? E a gente espera que isso também seja ampliado para incluir a para-escalada, que a gente também tem resultados importantes. A minha pergunta é porque, assim, quando a gente fala que Taubaté tem uma campeã mundial de para-escalada, a gente está olhando já um resultado de um processo enorme para se alcançar um objetivo gigante, que é você se tornar uma referência mundial num esporte, né? Diferentes caminhos vão levar para isso. A gente vai ter o caminho talvez mais estruturado socialmente, que seria por meio de uma base bem de atletas iniciantes, que daí encontra uma estrutura pronta para o fomento, para dar um suporte também para o jovem que está no estudo, mas também está no esporte, que depois se profissionaliza e encontra um amparo financeiro e aí começa a despontar. O seu caminho é a exceção, que é basicamente sozinha você foi lá e conseguiu, né? Sozinho que eu digo no sentido, sem essa estrutura macro, no sentido sozinha do seu próprio esforço. Talvez o caminho mais difícil seja esse, né? Porque quando você tem toda uma estrutura pronta, é como se tudo conspirasse a favor. E nisso, então, a gente tem que entender cultura. Então, num ponto, a gente vai chegar em campeões mundiais estabelecendo uma cultura que chega, digamos assim, esse é o bolo, para depois chegar na cereja, né? Você agora, como campeã mundial, estando em Taubaté, estando à frente de um instituto que tenta colocar na sociedade taubatiana e na sociedade vale-paraibana uma cultura do esporte da escalada. Você percebe, é isso que eu quero entender, essa dificuldade de você criar uma cultura e você perceber os resultados paulatinos, dia após dia, campeonato após campeonato, ano após ano. Como você consegue entender, ver essa cultura chegando, você começa a ver essa estrutura que a gente fala que seria o ideal começando a ser formada? Eu acho que sim. Eu acho que não tem só eu à frente disso, né? Tem meu treinador que foi quem me ensinou a escalar e me acompanha até hoje. E ele também é uma pessoa que está em busca disso. Ele está se envolvendo nos conselhos, tentando se envolver nos conselhos para colocar a escalada como uma alternativa tanto em termos de instituto, de ser um instituto referência para promover a inclusão social, né? Promover transformação social. Então, tem ele que está bastante à frente disso. Eu acho que isso está sendo visto com bons olhos, né? Já tivemos aqui no ginásio aqui em Taubaté, o ginásio Mantiqueira, alguns campeonatos paulistas acontecendo e veio gente até de outros estados participar.
Então, isso movimentou aí a cidade, né? Trouxe Legal. turismo, trouxe, enfim, pessoas de várias partes para vir aqui, que não teriam vindo se não fosse por isso, né? Pessoas que nunca vieram em Taubaté, enfim. E eu acho que quando a gente, por exemplo, aconteceu de virem atletas da seleção brasileira competindo nos nossos campeonatos paulistas aqui, né? E aí isso é um incentivo para os jovens que estão chegando e começando a escalar. Então acho que vai formando isso, sim. Eu acho que para para-escalada, infelizmente, tem muito poucos atletas com deficiência ainda que vão no ginásio treinar. Já aconteceu de ter mais gente, lógico, mas não tivemos ainda outros atletas que ficaram para treinar fixo, né? Tem gente certo. que vai conhecer, pratica um pouco e não persistiu. Mas tem todo o potencial para ser o espaço de treino para atletas que vão competir internacionalmente, com certeza. Então, eu acho que havendo esse maior suporte, né, para formar a base, a gente espera trazer crianças com deficiência pelo Instituto, né, para conhecer a escalada, para praticar. Acho que havendo isso, tende a criar essa cultura que vai beneficiar todo mundo, né? Não só as pessoas que estão ali escalando, mas a cidade como um todo. Então, você diria que o seu sonho é mais para frente daqui a algum tempo? Você vê que a sua conquista, na verdade, se tornou um legado para a cidade, que você mudou uma cultura, que a gente olhe daí em algum dado momento e vê Taubaté como talvez uma cidade polo da escalada no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que É um dos sim. seus sonhos? Não que... O meu sonho é... É lógico que eu estou aqui, e aqui é um lugar maravilhoso para se praticar escalada, porque é rodeado pela Serra da Mantiqueira, que tem muita escalada, né, para quem não sabe. Tem picos internacionais aqui, a menos de 2 horas de viagem, né? Tem o Parque Nacional de Itatiaia, que é um dos lugares mais lindos do planeta Terra. Maravilhoso mesmo. Então, tem muito potencial. Então, eu acho que a gente está no eixo Rio-São Paulo, que tá ligado com aeroportos e tal. Então, eu acho que a gente aqui tem muito potencial mesmo que a gente devia aproveitar. E eu vejo que ter conseguido esse resultado levou para o mapa da escalada brasileira a cidade de Taubaté já. Até então não tínhamos tido atletas de competição com resultados expressivos na escalada, né? Então, no mapa do Brasil, a Taubaté já está aparecendo lá, né? Mas eu acho que para além de Taubaté, essas conquistas também viabilizaram aí uma maior organização da para-escalada brasileira como um todo, porque a gente conseguiu esse apoio, né? Esse suporte financeiro do CPB para ampliar a para-escalada, e isso está mudando vidas, né? Eu acho que em breve a gente vai ter o anúncio da próxima seleção de para-escalada que vai representar o Brasil nas competições desse ano. Legal. E aí não vai ser só eu, né? Vai ter outras pessoas que vão estar ali recebendo um suporte, né, para participar das competições e, quem sabe, conquistar mais resultados por causa dos que vieram antes, que não sou só eu, tá? Temos outros atletas da para-escalada, né, que foram pioneiros. Eu fui uma das primeiras mulheres que começou a competir, a primeira que competiu fora do Brasil, mas tivemos outros também, então cada um fazendo um pouquinho. Eu acho que com isso a gente está criando esse ambiente para que a para-escalada cresça cada vez mais. E acho que aqui em Taubaté a gente tem o que ninguém mais tem no Brasil, que é um título de campeonato mundial, né? Isso é um grande, acho que é um grande incentivo, né, para quem estiver nos assistindo e às vezes está descobrindo alguma própria dificuldade que vai enfrentar pela vida, algum diagnóstico, e encontrar histórias como a sua fazem com que a gente possa encontrar novos caminhos, ou mesmo que não tenha qualquer tipo de diagnóstico. Às vezes é encontrar propósito, né, na própria vida. Para quem quer começar, por onde? Eu recomendo que conheçam um ginásio de escalada, que é onde você vai praticar escalada com instrutores, né, com toda a segurança. Você pode fazer cursos, pode fazer aulas, enfim. E aqui em Taubaté a gente tem o ginásio que eu treino, que é o ginásio Mantiqueira. Mas tem em várias cidades do Brasil. Tem, se eu não me engano, mais de 70 ginásios espalhados pelo Brasil. Olha. Né? Na região, só Taubaté? Tem em São José também. Tem em São José? São José tem. Aí tem alguns clubes mais particulares em outras cidades. Tem paredes mais domésticas, né? Na casa das pessoas, onde não tem ginásio. Mas ginásio comercial tem aqui em Taubaté, que é onde eu recomendo que treine, né? Foi lá que eu me preparei para essas competições todas. E escalada não tem limite de idade?
Não. Sim, o bom é que as crianças começam a escalar por volta dos 6 anos, né? Antes disso ainda não tem tanta coordenação motora, fica difícil de escalar, mas em termos de... Mais pro fim, né? É, Pro fim não, desculpa. Mas... Falei feio, né? Falar fim. se quiser voltar. Não, vou voltar. É. Então, para criança, a partir dos 5 anos, que é quando começa a ter coordenação motora, que é necessária para saber onde está colocando a mãozinha, o pezinho, né? Mas para idosos não tem limite, né? Lógico que você tem que ter... É bom fazer os exames médicos, para ver se você está apto a fazer um exercício, mas é como qualquer outro. A escalada é um esporte muito seguro, né? Na para-escalada, a gente vê pessoas que são paraplégicas escalando. Tetraplégicos eu já vi. Né? É totalmente seguro, ao contrário do que o senso comum diz que escalar é perigoso, né? Se dá para fazer com muita segurança, sim. Né? Para escalada é tudo feito com corda, tem equipamento de segurança, então não tem assim grandes riscos nesse sentido de cair, né? Acontecer qualquer coisa assim. Isso você aprende também a escalar com segurança nos ginásios, né? Então, eu acho que qualquer pessoa pode escalar tendo aprendido ali como fazer. Legal. E durante a escalada, você falou que você escala dentro do ginásio e você também tem escaladas pela Serra da Mantiqueira, Serra da Bocaina, o próprio Parque Nacional de Itatiaia. É muito diferente a experiência? Dentro e fora, assim? É diferente. Na prática, o ginásio, ele permite que eu treine para escalar na rocha. Né? Dá para fazer isso também. Quem não quer competir, dá para ficar só no ginásio para se preparar para escalar o melhor possível na rocha, que a gente fala, que é na natureza, né? Mas os movimentos são semelhantes. O que é diferente é onde você vai pôr a mão e o pé, né? Que não é a garra artificial, é a parede de pedra mesmo. Mas é muito legal. Eu acho que tem uma diferença no sentido de que os ginásios são mais acessíveis, né? Às vezes, por exemplo, para chegar no Itatiaia, você tem que pegar o carro, andar por uma estrada de terra, né? Pegar aquela estrada de acesso que é um pouco tão dura, trivial, né? E às vezes até para chegar na base da pedra onde você vai escalar, você tem que fazer uma caminhada, né? Que talvez não seja acessível para todas as pessoas. Ao contrário do ginásio, né? Que dá para ser acessível facilmente. Então, mas né, no parque, por exemplo, é um lugar maravilhoso. Então, vale a pena de vez em quando, né, fazer o esforço de estar lá, porque é muito bonito, né? Você se conecta com a natureza, que a gente está tão separado dela no nosso dia a dia corrido aqui, né? Então, acho que vale a pena. Qual que é a sensação quando você está escalando, não no ginásio, mas no Itatiaia, por exemplo? Você se vê lá, você está vencendo seus desafios, você está fazendo as pegadas na rocha, e quando você para e você olha, qual que é a sensação? Olha, para mim, né, considerando que eu sou uma pessoa com esclerose múltipla, já diagnosticada há mais de 2009, vai dar 16 anos esse ano, né? É isso, né? Porque meus sintomas começaram antes, então vai fazer 18 anos já esse ano que eu comecei a ter sintomas. Pra mim, quando eu consigo subir no alto de uma montanha, esse ano eu subi a Pedra do Sino, que é do Sino de Itatiaia? Do Sino de Itatiaia. Nossa, que legal. Que é o 9º ponto mais alto do Brasil. Sim, e uma ótima trilha. Ai, linda. Linda. Uma das mais bonitas do parque. Muito bonita. Pra quem não sabe, a Pedra do Sino é uma das montanhas, né, do Parque Nacional do Itatiaia. O Parque Nacional do Itatiaia que é um dos mais antigos do Brasil, né? Se eu não me engano, é também um dos primeiros que vai ter acessibilidade para alguma das cachoeiras para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, parece que esse ano a gente já vai ter alguma cachoeira, acho que da parte baixa do parque, com acessibilidade. Para a parte alta do parque, que a entrada é por Itamonte, porque a gente tem a parte baixa e a parte alta, ainda não tem tanta acessibilidade, mas dependendo se a pessoa tiver Juliette, né? É uma cadeira, Juliette é uma cadeira que quem tem dificuldade de locomoção pode, e eu acho que deve ter na parte alta, tem Juliette lá. Então é importante que a Juliette ela permite que algumas das trilhas elas possam ser feitas por qualquer pessoa, então torna a montanha democrática, né? E é isso que é interessante de ver, que enquanto você está naquele momento de tanta superação no meio de uma rocha, como na Pedra do Sino que você estava falando, ainda tem uma liberdade ali, né? Então, você acessa um infinito interior naquele momento. Há uma epifania, então, naquele momento. Com certeza. Eu acho que
Quando a gente chega no cume, é aquele silêncio, principalmente quando não tem tanta gente, né? É um silêncio, assim, que não tem em outro lugar, né? Eu acho que é uma paz que todo o esforço, né? Porque foi duro. Não, nossa, quando eu cheguei lá em cima, eu falei, cheguei. E agora eu tenho que descer, né? Tem que conseguir chegar e voltar. Voltar foi muito difícil. Foi muito sofrido. Mas valeu a pena, né? E é duro, mas acaba. Então... Você tem algum ritualzinho, algum ritual seu, alguma interiorização que você faz quando você tem esse tipo de conquista? Porque a gente acha tanto que grandes conquistas vão ser, lógico, medalhas, mas para quem ama mesmo a montanha, às vezes é uma das pedras que você menos esperava, aquela que você mais se descobre ali, tendo que se desafiar novamente, descobrir um outro lado seu de resiliência, como que é? Eu acho que pra mim, eu sinto muita gratidão quando eu chego num cume, por exemplo, ou no fim de uma trilha. Eu fico muito grata por conseguir fazer aquilo, sabe? Porque já teve momentos que tanto eu quanto outras pessoas acharam que eu não ia conseguir fazer essas coisas mais. E eu tô aqui, 18 anos, desde o início dos sintomas, conseguindo fazer. Não é fácil. Não é... Eu acho que não é tão fácil, tão difícil quanto é para outras pessoas. É mais difícil para pessoas que não têm esclerose múltipla, né? Mas eu tô batalhando porque eu acho que isso também me ajuda a continuar bem. Esse esforço grande que a gente faz para subir uma montanha, por exemplo. Eu acho que é um esforço que ajuda o meu corpo a ficar forte também. Não é só minha mente, né? Não é só essa perseverança, essa motivação para chegar no cume e tal, mas também a parte física, né? E acho que esse treino, não é treino exatamente, né? Mas essa trilha que demandou muito do meu físico é o que me ajuda no longo prazo a estar bem ainda, né? Porque a gente sabe que tem pessoas com esclerose múltipla que em pouco tempo às vezes precisam estar já um suporte para caminhar, né? Às vezes tem um problema, uma dificuldade de visão, enfim, tem vários sintomas aí que podem afetar muito a qualidade de vida e realmente evitar que elas frequentem esses espaços, por vezes, né? Então, eu sou muito grata quando eu consigo fazer isso ainda. E tem uma parte ruim que às vezes eu penso assim, será que eu vou continuar conseguindo? Será que hoje é a última vez? Sabe? Isso passa pela cabeça também. Não é tão legal, mas eu busco dar ali aquele momento a importância que ele deve ter, que é assim, nossa, eu consegui estar aqui agora, não sei se quantas vezes mais eu vou conseguir, mas eu estou aqui agora, isso que importa, né? Exercitar o presente, né? Eu acho que de alguma forma esportes na natureza eles conseguem fazer com que a gente exercite mais fácil essa neutralização de a nossa mente nos jogar sempre ou para um passado às vezes melancólico ou para um futuro de ansiedade. Você vê mesmo num momento ali tão seu e tão presente, até por isso viver o presente não é à toa que se chama presente, né? É o que nós temos de real. Mesmo assim a mente fica jogando, né? E então você acha que esse é um dos valores do esporte da natureza? Ele consegue nos conectar, nos aterrar para o agora, para além dessa sociedade que o tempo inteiro está nos jogando numa ansiedade de futuros que a gente nunca sabe se vai ter, como, por exemplo, se você vai conseguir voltar ali, ou uma melancolia de passados, de coisas que você queria ter, às vezes, feito de outra maneira. A gente sempre fica sendo jogado entre essas duas forças, né? Passado e futuro. Você acha que é a natureza que nos conecta com o presente? Também. E eu acho que, além disso, ela nos conecta com o que importa, né? O que eu preciso para estar na natureza? Eu preciso de uma roupa, às vezes, que me proteja do frio, do vento, da chuva. Mas eu preciso de um lanche, uma comida, uma água. Eu não preciso de um carrão, não preciso de dinheiro, posses, conquistas, né? Eu estou lá e é o que me conecta com... Eu sou parte daquela natureza, né? A natureza estava aqui antes da gente chegar, né? A gente destruiu muito dela. Mas estar lá me reconecta com isso também e me mostra o que realmente importa, né? Eu consigo ser feliz só com um lanchinho no meio do mato, né? Uma roupa quente que me protege quando tá frio, quer dizer. Sim. É isso. Isso E é aí, felicidade.
Felicidade. E aí, às vezes, a gente chega, né, cansado do rolê, da trilha e tal, chega em casa, tomo um banho e deito na minha cama. É tudo que eu precisava, sabe? Não, O essencial. o essencial, não é, né, tudo aquilo que vendem pra gente que a gente precisa, né? Que legal, que legal. Alguma mensagem final de uma campeã, mas acima de tudo, de uma simples escaladora que adora chegar e ter sua cama, o seu banho quente depois de uma trilha, ou então o seu lanche tão bem escolhido para no meio de uma trilha gigante? Alguma mensagem para a gente fechar com chave de ouro essa conversa, essa conexão tão forte, uma conexão para além só do caráter humano, uma conexão mais holística, porque é humano, é a natureza, é o presente, essas forças tão significativas, tão importantes e tão empoderantes que a gente às vezes se esquece no meio de um cotidiano tão corrido como é o nosso? Eu acho que assim, conheçam a escalada, é um recado, é um esporte que mudou minha vida, né? Para além das competições, né? Já tinha mudado antes, porque me trouxe essa conexão mesmo com a natureza, que eu sou uma pessoa que trabalho todos os dias da semana, né? Tenho o fim de semana livre, às vezes está muito cansado para ir fazer qualquer coisa, né? E aí começou a ter a oportunidade de escalar na rocha de fim de semana, estar lá, vivendo o presente, com as coisas que importam, com as pessoas que também estão nessa busca. Então, acho que é isso. Conheçam a escalada. É um esporte incrível que muda a minha vida e pode mudar a sua para muito melhor também. Marina, eu agradeço. Eu acho que a cidade agradece, mas acima de tudo, acho que a nossa sociedade te agradece, porque fazer de uma dor própria tantas conquistas e dessas conquistas buscar com que outros tenham suas próprias conquistas e ainda mais de um jeito conectando tanto com o essencial, você mesma falou, né? Ali eu tenho o meu lanche, ali eu tenho a roupa, ali eu tenho só o que eu preciso para aquele momento, para aquele presente. Isso parece ser simples, mas é de uma riqueza que a gente, como sociedade, tem esquecido até aqui. Então, eu te agradeço muito, não só por essas conquistas, mas pelo ser humano que você é. Eu que agradeço, Lucas. Estou honrada aí com o convite e espero que tenha ficado legal. Ficou muito legal, gente. Esse é o Conexão, hoje com a Marina Dias, e na semana que vem com mais alguma história muito importante para a gente poder se conectar como ser humano, como sociedade, como natureza. Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um grande abraço.